amiga, eu vou prestar vestibular esse ano, só que eu não sei por onde é que eu começo a estudar. Eu tô ficando assim, ó, desesperada. Se você está desesperado porque você não sabe por onde que começa a estudar, fica tranquilo que hoje eu vim aqui para te tirar dessa neura, para você começar a estudar para o vestibular e alcançar a sua tão sonhada vaga na faculdade. Então fica comigo até o final desse vídeo. Então aproveita para já se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu sei que começar a estudar para o vestibular pode desesperar algumas pessoas, principalmente se elas começam a estudar sem um cursinho ou sem alguma plataforma que tem um calendário mais ou menos como que vai ser o desenrolar das matérias o ano inteiro. Isso pode se tornar um impasse para quem quer começar a estudar por não saber para onde vai, por onde que começa. Então, por isso que eu estou aqui hoje. É importante você ter em mente que o jeito errado de se começar a estudar é começando direto pelas matérias. Então, beleza, eu sei que cai no vestibular Brasil Colonial, então você vai lá e senta a bunda na cadeira e começa a estudar. Só que isso é burrice, porque você sabe o que cai de Brasil Colonial, mas só que você não sabe os detalhes que caem sobre o Brasil Colonial. Você não estudou a prova e nem você sabe todas as outras matérias que caem. Então, às vezes você não tem tanta dificuldade em Brasil Colonial, mas por saber que cai esse assunto, você vai lá e já começa a estudar e perde o seu tempo, sendo que você pode ter outras dificuldades como em matemática, física, química, biologia, e você perde esse tempo focando numa coisa que você praticamente já sabe. Então, esse é o jeito errado. Não façam isso. E agora a gente vai começar pelo jeito certo para você começar a estudar. Então, a primeira coisa para se começar a estudar do jeito certo para um vestibular é você saber qual a faculdade e o vestibular que você vai fazer. O que acontece é que a pessoa que não sabe para onde ela vai, qualquer caminho serve. Então, você fala, beleza, vou prestar vestibular. Então, você vai e faz o Enem, que o Enem é mais abrangente, depois eles abrem o SISU, ProUni, FIES, e você consegue direcionar. Mas, se você for nesse caminho e não souber qual faculdade que você quer fazer, isso pode te prejudicar, porque você não vai saber aquilo que você precisa focar mais, você não consegue entender como que é aquele vestibular ou quais são as matérias que têm maior peso naquele vestibular. Então, você também precisa ter essa estratégia de quando está estudando, qual é o vestibular e a faculdade que você vai fazer. E um dos erros que as pessoas cometem quando elas vão escolher o vestibular ou a faculdade que elas vão fazer, é que elas escolhem uma porrada de vestibular para prestar. Gente, isso é muito ruim. Quando eu prestava vestibular, que não faz muito tempo, eu fazia 2 vestibulares, que eram a FUVEST e o Enem. E os dois eram direcionados para uma faculdade, que era a USP. Então eu já tinha em mente que eu queria a USP, independente do curso. Claro que depois eu tive algumas mudanças de curso, mas depois eu explico para vocês. Mas enfim, eu tinha ali um direcionamento, e que seria a USP que eu ia passar, e não teria outra opção. Então, com isso, eu sabia como que funcionava o Enem e a FUVEST. Não à toa que eu fiz 6 Enems e 5 FUVEST, então eu realmente sabia como é que funcionava aquela prova, como que os assuntos eram cobrados naquela prova. E dentro do meu curso Revisão na Mira, no qual eu libero uma planilha individual para você conseguir organizar suas revisões, corrigir o seu simulado, e aí você vai conseguir ver o seu desempenho de acordo com um gráfico que tem o desempenho geral e o desempenho de cada matéria. Também, na primeira parte, eu deixei separado para vocês colocarem qual vestibular que você vai fazer. Então, você vai colocar o nome do vestibular e as datas específicas de quando vai acontecer a inscrição, o resultado, o dia da prova, o resultado da prova, se tem segunda fase. Então, eu já deixei isso separado porque eu sei que é um monte de data e a gente acaba se perdendo. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo sobre o meu curso de Revisão na Mira para vocês darem uma olhada. Então, dentro desse primeiro passo, é muito importante você ter foco. Saber qual vestibular e prova que você vai fazer para você conhecer essa prova. A segunda coisa para você começar a estudar é você conhecer a prova que você está fazendo. Como eu já tinha falado, como é importante. Então, você saber quais são as matérias que são cobradas, porque dependendo de cada lugar, as matérias são diferentes. Também, como que acontece essas provas, se tem 2 fases, se é num dia só, se são 2 dias. Então, isso é importante para você
conseguir se organizar. E através disso você consegue organizar todo o seu cronograma de quando que você começa a fazer as revisões finais e quanto tempo que você tem para ver todas as matérias. Então, essa também é uma parte muito importante no seu processo. Aí você pode pensar, mas eu não sei ainda que curso que eu vou fazer. Calma, você não precisa necessariamente pensar, eu vou fazer tal faculdade, então eu preciso saber que é esse curso. Não necessariamente. No meu caso, eu sabia que iria ser a USP, então independente do curso, eu iria fazer na USP. Independente se fosse mais fácil, mais difícil. Eu queria a USP, então é isso que eu estou falando, que é no primeiro caso, que você precisa ter foco na faculdade. Mas eu vou dar uma dica para vocês, como que você consegue entender qual curso que você quer fazer. Então, durante o meu ensino médio, eu comecei a assistir Grey's Anatomy e eu coloquei na cabeça que eu ia fazer medicina. Então, eu achava super legal e chegou na metade do meu terceiro ano, eu percebi que eu não seria uma pessoa boa para fazer medicina. Então, eu pensei, bom, o que eu gosto de fazer? Bom, eu gosto das coisas de investigação, eu sempre gostei de história, então, eu acho que eu vou fazer direito. Então, aí eu coloquei na cabeça que eu ia fazer direito. E dentro desses, tudo era USP. E aí, eu fiz 3 anos de cursinho, chegou na metade do meu terceiro ano de cursinho, eu percebi que eu não queria fazer direito, que eu queria fazer história. Só que, para eu chegar nessa conclusão, eu tive a oportunidade de começar a ter um acompanhamento psicológico. Então, eu cheguei a conversar com a minha psicóloga e falar sobre isso, que eu tinha essa dúvida. Então, desde criança, eu queria fazer história. Eu sempre fui apaixonada, mas por outras questões. E uma delas era que história não era um curso tão renomado, que trazia tanto ibope que nem direito, medicina. E aí eu fui deixando de lado. Mas sempre que eu falava, vou fazer medicina, mas a minha segunda faculdade vai ser história. Eu vou fazer direito, mas a minha segunda faculdade vai ser história. Então, a faculdade de história sempre esteve dentro das minhas opções, só que não como a primeira opção. E aí foi que eu caí na real, lógico, com acompanhamento psicológico, com a minha maturidade, eu percebi que não, eu queria fazer história. Quando eu cheguei nessa conclusão e coloquei lá na FUVEST que eu ia prestar história, gente, foi um alívio para mim. Parecia que tinham me tirado de uma grade que eu estava presa e foi libertador. Tanto é que hoje eu faço história na USP. Então, talvez a resposta do curso que você quer já está dentro de você. Você já pensa nela, ou às vezes não, mas se você tiver a oportunidade, faça esse acompanhamento psicológico para você conseguir descobrir, ou se não, você tem o seu autoconhecimento, que hoje em dia tem tanta coisa que a gente consegue achar no YouTube, em tudo. Então, procure como que você faz para ter esse autoconhecimento, porque ele é muito importante. E essa parte que eu falei para vocês sobre a investigação, história é totalmente investigação. Você tem que investigar os escritos antigos, então é total investigação. Mas na minha cabeça não era assim história. Eu achava que, no caso que eu queria fazer direito, eu queria ser advogada criminal, por causa dessa parte de investigação. Mas a dica para vocês é: faça esse acompanhamento psicológico se você tiver a oportunidade. E hoje em dia tem psicológicos que atendem gratuitamente, então é só dar uma pesquisada também. Mas se não, procure esse autoconhecimento mesmo no YouTube e em qualquer lugar, porque é muito importante e vai te ajudar em muita coisa. Então esse foi um bônus que eu dei para vocês de como que vocês chegam nessa conclusão daquilo que vocês querem fazer. E a terceira parte desse início de estudar para o vestibular é você entender de cada prova como que as matérias são cobradas. Então, se eles cobram, na parte de biologia, se cobram mais ecologia, se cobram mais genética, então você consegue achar esses dados estatísticos disponíveis na internet. Então, também faça essa investigação de como que os temas são cobrados de todas as matérias. O quarto passo é você entender as suas dificuldades de acordo com cada matéria. E também dentro disso é importante que você saiba se cada matéria, dependendo do curso, se cada matéria tem peso. Então, no meu caso, que eu estava prestando História, no Enem, para o SISU, tinha o peso, a parte de Humanas e Redação e também Linguagens tinha um peso maior do que a parte de Matemática e de Ciências da Natureza. Então, eu sabia que durante a prova eu tinha que focar mais nessas partes para eu conseguir uma nota maior.
Então, é muito importante também você ter isso em mente. O quarto passo é você escolher qual material ou cursinho ou plataforma que você vai seguir para você não começar a seguir todo mundo e aí você não sai do lugar porque um começa por uma coisa, outro começa por outro e você não sabe quem você segue. Então, se você for seguir um material, vai de acordo com aquele material, não fica pegando várias apostilas. Se você está fazendo através de uma plataforma, siga o calendário ou cronograma que essa plataforma oferece e também isso serve para os cursinhos. O sexto passo é você, de acordo com o cronograma ou calendário que a plataforma ou cursinho liberar, você monta o seu cronograma a partir desse cronograma. Então, você não vai seguir estritamente aquilo que eles passaram. Ali é uma visão geral de como os professores têm que seguir para você conseguir concluir até o dia da prova todas as matérias. Então, de acordo com essa visão geral, que você vai montar o seu cronograma. Ou seja, você vai colocar esse cronograma geral dentro do seu cronograma para caber no seu dia a dia. E o sétimo e último passo que você tem que fazer é sentar a bunda na cadeira e estudar. Essa é a parte fundamental que às vezes as pessoas não levam muito a sério ou elas têm essa dificuldade de conseguir ficar lá estudando, porque muitas vezes as pessoas ficam tão preocupadas em montar o cronograma e elas esquecem da parte de que elas precisam sentar e estudar. Então façam esses 7 passos que você vai conseguir começar a estudar para o vestibular. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, aquele seu amigo lá que tá com bastante dificuldade, ou se ele tá colocando uma desculpinha para não começar a estudar, ou se ele tá enrolando, você manda para ele. Coloca aqui nos comentários qual desses passos que estavam te empacando para você começar a conseguir estudar. Muito obrigada e até a próxima!